Não é possível. A física não permite. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar? Vem comigo, torcedor carioca. Voltamos. Depois de uma data FIFA modorrenta, patética, com mais um jogo, não sei, desprezível do Brasil. 2 jogos, né? Voltamos com o Brasileirão. Um pior do que o outro. Com Libertadores, Sul-Americana. Então o TDD está de volta. Para o desespero dos tricolores, Matheus está aqui, mais uma vez, como convidado. Marcelo está com problemas técnicos devido à guerra na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas talvez ele entre aí mais tarde. Então, talvez de um bunker também. Sejam bem-vindos. Deixem seu like, seu comentário, se inscrevam no canal. Estamos aí quase nos 100. Então dê essa moral aí pra gente, compartilhem com os amigos. E vamos começar com os nossos destaques. Eu vou começar, eu tenho 2 destaques, na verdade. O primeiro vai para Flamengo e Vasco, jogado no Maracanã com torcida mista. Como é bom ver o Maracanã com torcida mista. Mostra que o problema não é dentro do estádio, é fora, e pode ser jogo com portões fechados, torcida única, 10%, que vai ter briga fora, mas dentro do estádio tem que ser como sempre foi, Maracanã lotado, 50-50, e que vença o melhor. E o segundo destaque vai para o Santos, que conseguiu tomar um 7-1 do Inter, o mesmo Inter que foi eliminado pelo Fluminense. E engraçado, né? Que de Luiz Adriano que não marcava pelo menos uns 50 jogos, hein? E eu acho engraçado que 7 sempre tem um 1, né, cara? Por que tem que fazer aquele 1? Eu não sei porque. Aí o Santos, a maior goleada da história do Santos era um 7-1, que tinha tomado pro Corinthians. Aí tava 7-0, ia superar essa, aí os caras fizeram um golzinho lá. E comemorou, hein? Comemorou o gol. E engraçado que o Santos tá com bastante chance de cair aí, né? No campeonato, logo após a morte do Pelé, né? Que coincidência bizarra, né? Olha, 2 coisas que fizeram esperar o Pelé morrer pra fazer. Rebaixar o Santos, time que não seria rebaixado, e a palhaçada de ficar falando que Neymar é o maior artilheiro da seleção. Ridículo. Mais uma polêmica. Mas enfim, esses são os meus 2 destaques. Matheus, você como convidado especial, qual é o seu destaque? Meu destaque vai para o sinal amarelo que paira sobre o Laranjal. A gente precisa abrir o olho. O time não tá jogando nada e tem uma final difícil para ser disputada contra o Boca Juniors. Acho que talvez mais difícil do que a maioria acha. Né? Mas o time precisa melhorar. Henrique, seu destaque? Cara, o meu destaque vai para o excelente jogo entre Vasco e Flamengo, onde, infelizmente, a gente saiu com a derrota, mas dos males não é tão ruim assim, porque com o futebol jogado, acho que a gente, mesmo com a grande dificuldade brasileira, principalmente nessas rodadas finais aí, acho que a gente ainda vai conseguir sair. E Sérgio, seu destaque? Curiosamente, o Rio está passando por uma situação patética e calamitosa, né? Mas eu queria lembrar do jogo do Botafogo, que faltou luz, o jogo começou num dia, terminou no outro, sem torcida. Aí quem tinha ingresso não podia nem assistir, porque também tinha um clássico no mesmo dia. Aí adiou outro jogo contra o Fortaleza. Então é mais uma aí da CBF, não tomando partido de Botafogo nem de nada, é só o partido, na real, do torcedor, que não pode prestigiar o próprio time, que é o time que está brigando pelo título. Brigando não, né? Está liderando o campeonato com bastante folga e foi aí, de certa forma, prejudicado. Não sabe exatamente de quem é a culpa, faltou luz e tal. Aí foram lá e mandaram o Igor. Porra, Igor lá para consertar a luz é sacanagem, né? Deve estar até agora sem luz no engenhão, desse moleque, pelo amor de Deus. Ô, Cidade, só mais um destaque. Que o Brasil venceu os Estados Unidos no poderoso Pan-Americano. 1-0 com o gol de Miranda, do Vasco. Esse destaque você podia ter guardado pra você, mas tudo bem. Cara, que moleque grosso, cara.
A seleção brasileira tá embaixo aqui, cara. Mas eu queria destacar o Pan-Americano. Ok. Ok. Mas, né, só voltando ao ponto do Sérgio, concordo, né? E tem muita gente, né, que, por exemplo, comprou ingresso pro jogo contra o Fortaleza, que seria amanhã, comprou passagem e tudo e acaba perdendo, né? Tudo bem que foi uma situação bem atípica, mas também não querendo botar a culpa só na CBF, né? O jogo acabou à luz, não sei se por conta do culpa do Botafogo, culpa da Light, ainda tá meio um mistério ali, mas acho que a solução não foi a melhor que poderia ter. Na verdade, não teria nenhuma solução boa para todos os times, né? Alguém ali sairia prejudicado de qualquer jeito, mas acho que precisa ter um maior carinho, né? Para no estatuto mesmo, lá no contrato, ter alguma coisa que preveja algum acontecimento desse, né? Que é como você falou, o jogo com o portão fechado era melhor nem ter, porque foi um jogo modorrento. E realmente parece que não teve a segunda parte do jogo. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Uhum. Realmente não tinha clima, não tinha nada. Muito estranho. Não, eu vi uma notícia hoje. O problema é que eu não vou lembrar quem que foi para dar o crédito. Foi no Twitter, cara. O cara fez um fio lá falando que a grande questão era assim. Parece que tem um indício. O Botafogo obviamente joga a culpa na Light, a Light obviamente joga a culpa no Botafogo, mas aí parece que entraram em contato com outras empresas que gerenciam estádios no Brasil, e a grande maioria dos estádios no Brasil tem gerador. O Engenhão também tem um gerador. Ocorre que o gerador também não funcionou. E aí, enfim, esse seria o primeiro indício de que parece que teve algum problema local ali no Engenhão, embora existam relatos de que os arredores também estavam apagados e tal. E, enfim, vai ficar essa coisa. Eu acho que o que você falou é verdade. Não tinha solução boa para ninguém, mas também não acho que seria justo que o Fortaleza tivesse que jogar depois de ter desmobilizado o jogo. Realmente precisa entender. Pode ter uma solução melhor no estatuto ou no regulamento da competição, mas também é uma situação muito atípica, né, cara? O estádio de futebol ficar sem luz, ele cair 4, 5 vezes. Pior que eu já fui vale mais duas a pena investir nisso. Né? Eu já fui 2 vezes no Engenhão. Inclusive, uma foi Libertadores. A luz faltou também. Foi voltar, 11 cacetada. No jogo de 10 horas. O primeiro tempo terminou. Não lembro qual foi exatamente o jogo agora. Mas bem provável que seja um problema daquela região ali mesmo, né? Mas assim, já tinha tempo que não tinha... Muita gente, tem um estádio grandão ali, sei lá. Mas enfim, independente do que venha acontecer, de quando remarquem o jogo, o time que quer ser campeão tem que ganhar... Seja time reserva, seja time titular, seja dentro de casa, seja fora de casa. Então, acho que o Botafogo tem que... Mais a torcida do que os jogadores, né? Dentro do clube ninguém tá muito... Mas tem que ir pra dentro de campo e ganhar os jogos, independente de qual seja a situação, né? Vamos começar aqui então, vamos esperar um pouco o Marcelo. O Botafogo jogou primeiro, quer dizer, começou jogando primeiro, né? Na rodada, apesar de ter terminado no dia seguinte. Mas vamos falar do clássico então, né, Henrique? Como você disse, um bom jogo do Vasco, até achei, um jogo equilibrado. O Vasco teve chance de abrir o placar, teve chance de empatar, porém o Rossi trabalhou bem, né? E um pouco Por incrível que pareça. Um pouco de incompetência também do Vasco, né? Sim. Mas o Flamengo acaba fazendo um gol. E, Matheus, o titismo era Tite no Flamengo, 2 jogos, 2 vitórias, né? Você acha que eles ainda têm gás para buscar o título e... Cara, eu acho que o título não vai dar, porque realmente, por um ponto específico, não tem mais o confronto direto, né? Os 2 times já jogaram as 2 partidas, e o Bragantino, além de estar na frente, ele tem também o confronto direto com o Botafogo em casa. Então, pesa mais, assim, nesse sentido. Eu não esperava que o Tite chegasse e tivesse 2 vitórias, assim, de cara. Acho que ele ia encontrar um pouco mais de dificuldade. Mas ele realmente é um técnico, pro nível aqui do Brasil, muito acima, né? Então, acho que ele tem muito também... Tem muito também de vir aquela questão do respeito dos jogadores e tal, né? Uma coisa que não estava tendo pelos antecessores. Isso faz muita diferença, obviamente. Mas acho que o começo dele realmente foi melhor do que o esperado. Não falando em colocar a cara dele no time, mas assim, se você vê que já que é um time mais sólido defensivamente, obviamente, né? Ontem o Vasco achei até que o Vasco jogou muito bem, né?
Mas não conseguiu fazer o gol e o Flamengo foi lá e aproveitou na chance que teve. Mas, assim, realmente o começo melhor do que esperado. Acho que não tem fôlego, assim. Teria que ganhar basicamente todos os jogos, né, cara? Tem que pensar aí... A conta que fizeram seria 8 vitórias e 2 empates para chegar na pontuação de campeão. Muito difícil, muito difícil. Então, não poderia perder nenhum jogo. Do jeito que tá, a projeção da forma como tá agora seria essa. O Palmeiras, por exemplo, teria que ganhar os 10 jogos. O Bragantino, não vou lembrar agora exatamente, mas eu já vi o Flamengo, que eram 8 vitórias e 2 empates. Uma derrota, 7 vitórias e 1 empate, um negócio assim. O que eu falei, porque aumentou um pouquinho a régua. Como tiveram rodadas positivas pro Bragantino, pro Flamengo e pro Botafogo, estavam fazendo uma régua menor porque o Botafogo estava perdendo alguns jogos. Agora aumentou um pouquinho, então botaram essa régua de campeão um pouquinho mais alta. Mas eu acho que o Matheus tocou no ponto certo, né, Sérgio? Acho que se o Tite conseguir ganhar esse vestiário do Flamengo que é tão conturbado, né? E o Flamengo conseguir contratações pontuais, 2024 eles vêm com grande chance aí de conseguir algum dos títulos que eles deixaram para trás esse ano. Com certeza. A gente falou isso no nosso último programa, né? Que brasileiro, o nome ideal era o Tite, pela sua capacidade, por ele poder montar o seu elenco o ano que vem, do jeito que ele gosta, e pelo Flamengo já ter um elenco muito qualificado. Então a gente imagina que tem tudo para dar certo. E principalmente, eu nem acho que esses 2 últimos jogos do Flamengo tenham sido jogos já tem a cara do Tite, nem acho isso. Eu acho que é só um trabalho normal, só que como o trabalho do Sampaoli era tão patético e tão, a palavra certa acho que é louco mesmo, tão maluco, você não via um padrão do time, toda hora ele mudava os jogadores, aí quando acontece meio que o básico a gente já tá achando surpreendente, na verdade não foi isso. A gente vai falar do Vasco agora, mas achei até uma partida do Vasco igual, ou em certo momento até melhor do que o Flamengo, e quanto o Cruzeiro também teve boas chances no jogo, na última rodada contra o Flamengo. Mas daqui para frente eu imagino que talvez tenha uma mínima chance do Flamengo ser campeão, dependendo do que o Botafogo vai fazer durante o campeonato. Mas é bem provável porque já vai ter confronto direto entre Flamengo e Bragantino, que seria agora já nas próximas rodadas. Mas foi adiado porque eles querem jogar no Maracanã e deu aquela confusão. Mas eu acho que é bem provável que eles consigam esse feito aí. Mas dá uma incomodadazinha, acho que eles vão conseguir encostar um pouquinho mais e essa diferença tende a cair. E foco total para eles é a vaga na Libertadores direta, o que já estava ameaçada com o Sampaoli, a gente estava achando ali que teria sérios riscos do Flamengo ficar de fora, pelo menos do G4, e brigar ali pela vaga na pré. Mas agora tem tudo com o Tite para consolidar essa vaga, principalmente pelo desempenho que está caindo do Fluminense, Palmeiras, o Grêmio. Então a gente imagina que essa vaga ali vai ficar realmente com o Flamengo. E aí ano que vem eles vão vir, ainda mais por não ter conquistado nada esse ano, eles vão vir com sede nos olhos, vão vir firmes para brigar por todos os títulos e com dinheiro, né, cara? Porque o Flamengo, mesmo tendo um ano que não foi de conquista, o Flamengo conseguiu bater todas as suas metas, tanto de público, tanto de sócio, quanto de venda de jogadores. Então superou, acho que quase dobrou o que eles estavam previstos. Então eles vão ter dinheiro, mais do que já tem, e ainda vai ser um ano que vai entrar muito dinheiro de provável liga, cota de TV, etc. Então tem tudo aí para o Flamengo conseguir o que não conseguiu nessa janela, né? Que tentou o Wendel, tentou o Claudinho, não trouxe ninguém. Então imagino que na próxima eles vão conseguir, ainda mais com o respeito que o Tite tem por ter sido técnico da seleção, e bem provável que tenha muita moral com os jogadores. Eu acho que tem 3 pontos aí, ó, sobre o Flamengo. 3 pontos importantes. Primeiro, o melhor jogador que eles poderiam contratar, eles renovaram, que é o Bruno Henrique. Era muito importante ele ficar. Jogador monstruoso, muito bom. Dentro desse marasmo do Flamengo, foi o único que se salvou nessa temporada. Inclusive, o Palmeiras fugiu completamente da sanidade mental, ofereceu o que ofereceu para ele, eu achei, pelo menos, né? Pelo menos não foi flerte, não? Só pra incomodar? Eu acho que não. Eu acho que, tipo assim,
chegou um ponto ali, quando deram notícia aí nos últimos dias de o Palmeiras ofereceu 4 anos de contrato para ele, o que é bem puxado, porque já tem 33 anos, querendo ou não, eu calculo para ele aí mais uns 2 anos em alto nível, depois disso fica difícil mesmo. E o Flamengo queria jogar com esses 2 anos, né? E ele botando ali para mais e tal, inteligentemente, porque o cara tá no final de carreira mesmo. Mas acho ele que cresceu agora, nesse último semestre, ele cresceu muito, então. Muito. Ele cresceu na hora certa, né? Tem histórico de lesão e tal, mas ele parece que ele se recupera bem da lesão, né? Então o cara voltou bem. O segundo ponto é a questão do Tite. O Tite, igual o Sérgio falou, não tinha mesmo como ele colocar a cara, até porque, 2 jogos não tem como. Mas ele é muito bom em fazer um básico, cara. O Tite é muito bom em fazer o básico. Tipo, o time dele é sólido. Sim, o time dele é sólido defensivamente. Tipo assim, você viu ontem, dá uma segurança, cara, dá uma segurança. Tipo, ele faz o gol, ele dá uma segurança. Não tem aquela loucura do Sampaoli e tal. Eu acho que, assim, por exemplo, quando ele, na carreira dele, quando ele chegou lá no Brasil, Copa do Mundo e tal, não dá pra ele. Ele não conseguiu fazer. Ali você precisa fazer alguma coisa diferente. E ele não conseguiu, né? Ficou ali no básico, fez um bom trabalho na seleção, mas, tipo, no objetivo principal, o único que interessa, que é a Copa do Mundo, não era o suficiente o Tite, né? E o terceiro ponto é que, cara, se ele não der certo no Flamengo, aí ele que tem que demitir a diretoria. Ele pega lá e fala: eu vou mandar embora o Marcos Braz, vou mandar embora o Landim, porque, cara, não existe técnico que eu acho mais adequado em termos de ter o conhecimento, tipo assim, do que a gente pode ter aqui no Brasil, dos técnicos que a gente pode ter no Brasil, então, em capacidade técnica e em capacidade de respeito, que o cara foi para 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Conhece boa parte daquele elenco ali, que ele chamou vários caras enquanto ele estava lá. Então, cara, realmente, se não for um bom trabalho com ele, porque aí fica escancarado que a incompetência da gestão futebolística do Flamengo é tão absurda que nem o melhor técnico consegue... Deu jeito. Eu perguntei do blefe do Palmeiras, porque hoje, inclusive na Libertadores, tinha flamenguista falando que preferia que o Fluminense ganhasse se fosse uma possível final contra o Palmeiras, por toda essa rivalidade que eles construíram nos últimos anos, de realmente essa disputa de cada hora um tá ganhando o título ali. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que o flamenguista ainda tem mais rivalidade com os rivais do Rio de Janeiro. Mas eu imagino que, para uma diretoria que já perdeu todos os títulos esse ano, se perdesse um jogador, que foi o principal jogador agora do último semestre deles, para o maior rival, eu acho que ia pegar muito mal para a diretoria do Flamengo. Então, acho que, independente do que o Palmeiras fizesse, eu acho que o Flamengo ia seduzir de todas as formas o Bruno Henrique. Sim. E ainda mais, e nem precisa de tanto, né, cara? É um time que tem mais dinheiro, é um time que vai brigar pelos títulos, é um time que ele já está habituado à cidade do Rio de Janeiro, ele vai ter agora o técnico que era o técnico da seleção, então não seria difícil essa manutenção do Bruno Henrique. Mas eu acho que o Palmeiras, ele meio que foi cutucando ali, mas já meio que esperando que não fosse ter um final feliz para eles. A não ser que o Bruno Henrique tivesse ido mal, né? Tivesse ido mal nessa reta final do Brasileirão, que nem ele não foi tão bem no primeiro semestre, até teria mais chance. Mas ele vindo num ano em alta, duvido que o Flamengo ia liberar. A prova disso foi que o Flamengo teve que ceder também. O Flamengo queria fazer exatamente com ele, e ele bateu o pé, porque eu acho que ele realmente... Por isso que eu acho também que ele tinha a proposta do Palmeiras. Que pro cara bater o pé também, ele precisa ter um respaldo ali. Então eu acho que provavelmente o Palmeiras, nessa loucura, dessa pressão que ele tá, de precisar contratar jogador, que a Leila comprou avião, não compra jogador, não sei o que lá. Torcida puta da vida. Exatamente, naturalmente ele ia buscar um nome ali, e como você falou, tirar o Bruno Henrique do Flamengo seria uma baita jogada pros caras. Só que aí o Flamengo... Eu acho que o Bruno Henrique queria ficar, o cara também tem a vida dele aqui no Rio, pra ele aposentar no Flamengo também é bom, ele tem a cara do Flamengo, tem a identificação com a torcida e tudo mais, e o Palmeiras seria um ambiente novo pra ele. Provavelmente o Palmeiras ofereceu um pouco mais de dinheiro, mas o Flamengo chegou perto, pra ele ficou seria muito mais fácil conseguir tirar o Gabigol do que pagando, obviamente, ter que investir mais, do que tirar o Bruno Henrique nesse momento. Assim como o Palmeiras também tentou como contratar você falou, os três pontos ali do Flamengo, eu acho que o que vai depender muito do Tite agora, pro próximo ano, é conseguir recuperar o Arrascaeta. Conseguir... Temporada desastrosa, hein? Do Arrascaeta. Porque aí é um puta reforço, né? Mas não é difícil. Tu tendo esse cara bem, tu tendo o Bruno Henrique bem, aí nem precisa recuperar o Gabriel, pode já estar com o Pedro ali, que já são 3 reforços que você não precisa buscar ali fora, igual o Palmeiras vai ter que buscar agora, já que o Dudu machucou e o time saiu o Scarpa e não teve uma reposição ideal. O Flamengo não, o Flamengo vai poder ir certeiro no mercado
E tanto que o Flamengo nem fez questão, cara. Não trouxe o Claudinho e o Wendel. Eu acho que deveria trazer mais alguém. Mas eles não fizeram questão. Queriam esse, já que não conseguiram, não trouxeram outro. Eu acho que para a próxima janela, caso o Tite aprove, eles vão com tudo em cima desses caras de novo aí. Lembrando que o Palmeiras também tentou contratar o Pedro, né, no início do ano. Então já não e ofereceu o uma Pedro bala. quis. A do Pedro quis. O Flamengo recusou a proposta. Né? Sim. Na época. Mas, Henrique, agora falando um pouco do Vasco, eu acho que você disse bem, né? Pelo que tá jogando, não me parece que o Vasco vai cair. Acho que o Vasco tá no mesmo nível hoje dos times ali do meio da tabela, né? Mas devido ao primeiro turno muito ruim, ainda tem chance. Tá na zona, né, por acaso. Tinha saído na rodada passada, mas voltou. Mas é que tá uma briga de foice nessa, Cara, nessa zona essas aí últimas duas vagas, eu não sei. A gente pode até fazer uma previsãozinha hoje, se vocês quiserem, né? Mas Vasco, Santos, Goiás, Corinthians e Cruzeiro, acho que essa briga aí vai ser... O Bahia não parece que deu uma acelerada agora. Mas é aquilo, né, cara? O Bahia ganhou 2 jogos seguidos. Por isso que fez com que se distanciasse um pouco, mas se deixar de ganhar os próximos 3 jogos, volta pra briga. E então, tinha o Inter também, né? O Inter ganhou 2 também. Aí, o Inter ganhou 2, deu uma distanciada agora, mas... E o Cruzeiro não se sabe como ganhou o Clássico, né, em Minas, aquele gol contra, mas o Cruzeiro acho que é o que joga na pior casa hoje, do Atlético. Né? Mas resultado horroroso. Mas falando sobre o jogo, cara, eu acho que o maior erro do Vasco foi ter perdido muita chance, cara. Né? Nos primeiros 30 minutos a gente tinha 6 finalizações contra apenas uma do Flamengo, que foi uma de falta. Mas Payet começou bem o jogo. Verratti perdeu uma chance que não é costumeira dele perder. Rossi resolveu agarrar. Até porque o que ele vinha agarrando, ele não vinha nem apresentando confiança para a torcida do Flamengo. Mas espero que no próximo jogo, né, que também vai ser mais uma decisão, a gente consiga sair com a vitória e sair dessa zona desesperadora. E foi o que eu vi na internet, né, cara? A gente atacou mais, a gente envolveu mais o Flamengo. Apesar do segundo tempo a gente ter lançado muito chuveirinho para a área, acho que a gente poderia ter tido uma sorte melhor se não fosse a falta de pontaria dos nossos atacantes e a boa partida do Rossi. Mas é outro time, já, né? Não, é outro time do que apresentava o primeiro turno. O Vasco teve 2 erros, cara. O primeiro foi no campeonato, de manter tanto tempo o Barbieri, mesmo a torcida assim, desesperada para tirar ele. Deveria já ter tirado há muito tempo, principalmente por conta da falta de futebol que ele praticava. E o outro problema foi dentro da partida mesmo, cara. O Flamengo é um time que todo mundo sabe que o quão qualificado e a gente não pode errar. Acho que é isso o maior problema do Vasco agora. Todo time pode errar. O Vasco agora, nessa altura do campeonato, não pode errar. E aí foi errar justo contra o Flamengo, que é um dos melhores times do campeonato, e acabou perdendo. Quarta ou quinta tem mais um jogo aí contra o Inter e não pode errar de jeito nenhum. Porque senão aí vai ficar mais difícil ainda e aí vai empurrar a pressão toda para os jogadores e aí a história a gente já sabe. A gente já viveu isso 3, 4 vezes. Eu só discordo, eu acho que o erro do Vasco foi de conceitual. Contratar. Foi no início do ano apostar em Barbieri e apostar nesse time, quer dizer, naquele time do Carioca para jogar o Brasileiro. Acho que foi um pouco... Eles viram o resultado do Carioca, acharam que estava bom. E quando o Vasco começou a jogar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tudo, né? O time do Vasco era insuficiente, não tinha jogadores para... Apesar do trabalho do Barbieri ter sido muito ruim, o time também não ajudava, né? Tanto que depois que chegou essas contratações da janela, mudou da água pro vinho, né? Sim, mas foram contratações que todo mundo aqui jogou... Não, mas a gente jogou como se não fossem contratações suficientes. A gente não conhecia o Verratti. O Paulinho era desconhecido da maioria, estava há muito tempo fora. O Medel a gente conhecia. O próprio Praxedes. Mas não esperava tanto, né? O Praxedes já era um pouquinho mais conhecido. Só que também não era aquele cara que o Vasco precisava.
para mudar o time não era ele, mas que foram jogadores que se encaixaram muito bem. Principalmente o Verratti e o Paulinho Paula. Foram jogadores que deram muito certo e os jogadores que já estavam lá se recuperaram muito bem. O Piton, o Zé Delivery, estava jogando muito mais do que jogava. Agora ele deixou de ser Zé Delivery, né? Exatamente. Mas eu acho que a principal contratação do Vasco foi o técnico, que acertaram muito bem nesse cara, que já era um cara que já era conhecido, já era um cara que tinha sua história, mas que encaixou muito bem. Só que, para mim, a principal diferença do Vasco de antes para agora é que o Vasco hoje compete com um time profissional. Você vê o Vasco enfrentando qualquer time, pode perder? Pode. Mas você vê que o Vasco vai tentar jogar. O Vasco, tem um padrão. O Vasco não vai estar em casa, e vai vir um Goiás da vida e jogar como se estivesse jogando em casa contra o Vasco. O Vasco, ficou mó tempão sem fazer um gol na área. Então a gente vê como é que o time estava. E hoje pegou o time do Flamengo, que é um time muito melhor que o time do Vasco, e o Vasco, se saísse com a vitória, não era surpresa nenhuma, pela forma como foi o jogo. Nem acho que o Vasco tenha sido soberano no jogo, mas seria o resultado possível, pelo que a gente viu. Não, na época que o Henrique vinha de fantasminha pra cá, né, cara, o Vasco dava pena, o Vasco não simplesmente já entrava em campo derrotado. E hoje... Não, exato. Ainda tem isso, cara. Eu nem lembro dessa fase aí, pelo amor de Deus. Eu fico muito tranquilo, porque desde que eu me entendo por gente nesse podcast, eu falei que o Maurício Barbieri é horroroso. Técnico horroroso. Inclusive, o seu Bragantino tá lá nas cabeças, né? Teu Bragantino tá voando. Exatamente. E agora o Bragantino tem um técnico à altura do clube. Sua história, né? Desde o Caxias. Eu falei, o Barbieri já vinha capengando no Bragantino, cara. Ele vinha capengando. O Vasco apostou num técnico que vinha capengando num time que não tem pressão. O pior é que a gente acaba tendo que concordar com o que o Matheus fala. Porque nesse ponto... Por que isso é pior? Eu não consigo entender isso. O cara já começa a falar a frase e fala assim... É horrível concordar com o Matheus. Por que isso? Eu tava falando óbvio. É porque o hype é te criticar, o Matheus. Então aí a gente critica. Mas pelo menos assim, vamos ver como é que as próximas... faltam 9 rodadas? 10. 10, né? 10 rodadas. A gente precisa ganhar. Na minha conta, eu vou ser pessimista, tá? Eu preciso de 5 vitórias. Pra gente chegar a 45 e se livrar do rebaixamento. Eu acho que é possível, cara. Acho que é possível. 5 vitórias. Pode vencer até menos que isso. Eu sei. Pode ficar perdendo. A galera calcula para 42, 43, mas eu prefiro manter os 45 de lei. Não, é que você pode chegar a 45 sem fazer 5 vitórias. Vai ter ali os empates também. Tem que... Porque 5 vitórias de 10, 50%. Mas aí vai ter que perder pouco. Se, sei lá, tu ganhar 3... Exatamente isso. Tem que empatar o resto, vai ter que perder muito pouco para conseguir chegar. Por isso que é mais fácil ter 5 vitórias. Cara, mas assim... Mas é possível a gente sair, cara. O próximo jogo é contra o Inter. Não, total. Em São Januário. É possível. Só que assim, depois pega Goiás, jogo direto, lá na Serrinha. Depois pega o Cuiabá. Pra mim, dá pra 3 vitórias aqui. 3 vitórias dá pra conseguir. Aí depois pega o líder. Depois pega o Cruzeiro. Depois o América. Tá com a tabela bem tranquila, Vasco. É só jogo de disputa direta. E na última rodada a gente vai dar o Bragantino. Acho que a questão do Vasco quem já vai ter se livrado, já se livrou, aí perde o Bragantino. Aí o Bragantino campeão brasileiro. Eu acho que a questão... Isso acontece. O que anima, cara, é que o Vasco vem jogando bem, cara. O Vasco vem jogando bem. Sim. Então, tem um padrão tático. O Santos não vem jogando bem. Tomou de 7. O Cruzeiro não vem jogando bem, né? Hoje, assim, eu sei que o Cruzeiro tá... Agora ele foi a 34, né? Então já abriu uma margem ali de 4 pontos pro Vasco. Mas, assim, futebol, eu não sei como é que vai ser as próximas rodadas. Não sei, o Vasco pode vencer o confronto direto com o Cruzeiro e embolar. Cruzeiro e Santos, assim, óbvio, Curitiba e América já caíram, né? Eu acredito que dali da tabela de hoje, do Bahia para baixo, ainda tá aberto. Cara, eu acho que aliás, o Corinthians corre uma ressalva risco, aqui. O Corinthians é muito corre risco, mas não acho que cai, não. Uma ressalva aqui, que não tem nenhum telespectador que torce para o América, mas eu vou fazer, é o quanto esse time é azarado.
Tu vê que nada dá certo. Eles tomaram o gol agora no último minuto, aí contra o Botafogo tiveram mais chances no final, aí não faz de jeito nenhum, não consegue fazer. Se é o contrário, irmão, tá 1-0 América contra o Botafogo, ia tomar um gol com certeza no final. Não, e nem tomaram agora contra o Corinthians. E eles deram azar de ser o Júnior Santos num dia de Garrincha, né? Eles não... Mas, cara, mas é o ano todo assim. Se você for olhar os jogos deles, a maioria tem lá a manchete lá que jogou bem, mas perdeu. E se você for olhar, ele joga melhor do que Cruzeiro, melhor que Santos, melhor do que o Vasco durante muito tempo, melhor que o Goiás, melhor que o Cuiabá, melhor do que o Corinthians, com toda certeza. E não consegue. Eu acho que assim, ó, campeonato de pontos corridos, não tem como você falar que não mereceu ser rebaixado. Se for rebaixado, mereceu. Você teve 38 rodadas, não pontuou, beleza. Só que, e assim, o América já preferiu priorizar, né, cara? Mas ele realmente é um time que, cara, é azarado. Porque tem muitas partidas que, contra o Botafogo, cara, o time foi bem, cara. O time jogou bem contra o líder do campeonato. Até contra o Fluminense, naquele 3-0 que o Fluminense fez lá, eles perderam vários gols. Aí o Fluminense fez o primeiro, fez outro e ganhou de 3-0. Totalmente mentiroso o jogo. Mas assim, realmente é um time que não merecia estar na última colocação. Isso com certeza. Cair, infelizmente, é difícil falar que não mereceu. Mas na última colocação merecia estar, não. E agora, né, já falando sobre o líder, o Botafogo teve mesmo na fase boa, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né, cara? E acho que não tem nem muito como falar do jogo, né? Acho que não tem muito falar mais do primeiro tempo, né? Assim, o primeiro tempo o Botafogo tá bem, cara. O Botafogo tá melhor, tava pressionando, fez o gol. Depois ele, numa bobeira, né, a saída de bola errada, acabou levando empate. Os 2 gols com reclamação, o VAR já não estava funcionando, né? Toda hora os jogadores tendo que reaquecer, né? O jogo ficava parado 5, 6, 7 minutos, voltava, parava de novo. Então, assim, não tem muito o que falar. Eu acho que falar sobre o jogo. No segundo tempo, sim, né? No jogo, no dia seguinte, faltou senso de urgência, né? Faltou ânimo, né? 40 minutos. Eu dormi no sofá, deixa eu como. Exatamente. Os caras queriam jogar, pô. Era pressionar ali pra tentar fazer um gol. Parecia a gente jogando bola no 54 de ressaca. Parecia como se tivesse entrado um morno pra um jogo de 2 tempos ainda. Como se tivesse no primeiro tempo ainda, e ainda ia ter o segundo tempo. Mas não era. Tanto que o Lúcio Flávio foi mexer, foi botar o Diego Costa no final do jogo. Aí o juiz deu 3 de acréscimo e ficou assim, só 3. Não teve nada no segundo tempo. Nem parada teve, o jogo não teve nada, não aconteceu, o jogo tava morto. Não teve nada, não teve. Quer dizer, teve uma chance de gol do Atlético Paranaense que o Pérez salvou no final ali, né? Que o juiz marcou impedimento, mas. Tá impedido, né? Quer dizer, o bandeirinha deu, mas não sei, né? Se fosse gol, fosse pro VAR ali, poderiam, mas. Não teve jogo no segundo tempo e o Botafogo já é o 3º resultado seguido em casa, né? 3º tropeço. Mas assim, são 7 pontos nos últimos 3 jogos. Tem agora que o jogo do Fortaleza foi adiado 4 jogos seguidos no Rio. É fazer pelo menos 10 pontos nesse daí e já encaminhar o título. E colocar a mão na taça. Mas são 4 jogos. O primeiro ainda é mais tranquilo contra o Cuiabá. Mas depois é Palmeiras, Vasco e Grêmio, né? Que no turno o Botafogo ganhou os 4. Se repetir a dose, acho que fica muito difícil para os adversários, né? Mas vamos ver. Mas acho improvável. O campeonato era outro, né, cara? O campeonato tava outro, né? O Botafogo ele vinha voando, agora não tá mais o mesmo time que tava no primeiro turno, então acho que vai ter mais dificuldade aí. Mas o Botafogo vem bem, tirando esse jogo maluco, vem de 2 vitórias. E o Palmeiras mas não achei uma atuação boa contra o América. Contra o América eu não achei uma atuação muito boa. Ele vem melhor pontuando do que jogando, né? Vamos combinar. Contra o Fluminense foi atuação ótima. Contra o América... O Fluminense foi um bom jogo. Contra o Fluminense foi um bom jogo. Mas contra o América realmente foi ruim, mas conseguiu a vitória, né? Achei que foi muito potencializado também. Foi muito ajudado pelo treinador do Fluminense contra aquele jogo do 2-0. Sim. E o América teve bastante chance de empatar. Mas é aquilo. Mas isso aconteceu no primeiro turno também. Mas eu achava o Botafogo mais dominante do que estava acontecendo agora. Tá parecendo mais com o começo do Botafogo. Mas é uma amostra muito pequena, porque foi esse último jogo contra a América e meio jogo contra o Atlético Paranaense. Não dá para ter muita noção. Vamos ver mais agora nos próximos jogos. Se você parar para pensar, o Palmeiras e o Grêmio também vêm na sequência de baixa, né? Não,
Vem péssimo. E, ainda assim, o Botafogo jogando menos do que jogava, os outros times estão jogando menos que o Botafogo ainda. A colocação perfeita é essa. Talvez o Bragantino esteja jogando melhor. Não, falando em relação ao Grêmio e... Cara, o Bragantino... Grêmio e Palmeiras. Disparado. O Bragantino disparado. Hoje é o melhor futebol do Brasileirão, pô. Hoje é. Os últimos 5 jogos são 4 vitórias e um empate. Do Bragantino. Bragantino. Não, mas joga bem. Mas joga bem, eles jogam bem. E se tu olhar a escalação do Bragantino, e mais uma vez usando o exemplo do América Mineiro, não fica muito longe uma da outra de tu... eu quero esse jogador, quero esse. Time, né? Mano, o time é muito, muito estranho, mas de fato é muito bem montado. E é um time jovem, corre o tempo todo. Realmente está não surpreendendo, porque já é um trabalho já meio que de longo prazo dele. Mas de todo mundo, eu acho que quem está jogando mais é o Bragantino. Enfim. Desejo sorte ao Botafogo. Mas vamos nessa. E pra fechar... Não, o problema do Botafogo não joga agora, né? Aí o Bragantino, caso ganhe, cai pra 4 diferença, né? Isso. Caralho, e aí uma torcida que já é pessimista aos extremos vai tentar de todas as formas tumultuar essa merda. E não que não seja legítimo, porque você vai pensar em todos os anos que o Botafogo já deu azar na vida dele e vai olhar, porra, agora só tá 4 pontos à frente. Mas, cara, ainda é uma vantagem com um jogo a menos de ter 4 pontos e com mais vitória do que o outro time tem, é muito complicado. Não, o desespero do torcedor botafoguense, ninguém pode deslegitimar. Ninguém pode. Você tá louco, cara. Pô, mas Sérgio, aí tu tocou num bom ponto, cara. Se o Bragantino ganha o próximo jogo, já dá pra dar um susto no Botafogo, cara. Mas sabe o que vai acontecer? Vai perder o Bragantino. Pô, sempre que eles tinham a faca e o queijo na mão. Foi o que aconteceu até agora. Foi o que aconteceu até agora no campeonato. Toda vez que o time eles têm jogo difícil. É contra o Galo em casa. A tabela do Bragantino é complicada. Eles ainda pegam o Flamengo, acho que o próprio Botafogo, né? O do Flamengo foi adiado. Foi esse jogo que seria no Maracanã, que o Flamengo queria jogar. Provavelmente vão botar no mesmo dia, 4 dias antes da final Libertadores. Vão botar Flamengo e Bragantino, Botafogo e Fortaleza no mesmo dia, provavelmente. Pra ter uma rodada... Bem provável. Na data FIFA. Sim. Porra, por mim tá ótimo. Bom que pelo menos eu vou ter um jogo pra ver sem ser essa merda, essa seleção. Aí tem que ver quem vão ter jogadores convocados, né? Tem toda uma outra questão. Aí quem decide é o professor Diniz, que vai decidir quem ele quer prejudicar. Exatamente. Convoca um de cada, pô. Convoca um de cada ali. Pra ficar no banco, né? Porque nenhum deles entra. Pra não jogar, não pode jogar. E se machuca treinando, que igual foi o Nino. Se machucou. Falando em professor Diniz, o Flusão perdeu mais uma, né, pro Bragantino. Um pênalti um tanto quanto estranho, né? Fora da área ali. Eu posso só falar um ponto sobre esse jogo aí do Fluminense e o Bragantino? Eu vou te falar, eu juro pra você que eu nem sabia que o Fluminense ia enfrentar o Bragantino. Foi ontem? Ontem. Eu tava completamente desligado. Assim como provavelmente o Fluminense também está. Então você só quis expor aqui o seu descompromisso. Eu achei que ele ia falar alguma coisa relevante. Tá vendo o campeonato? Só isso. Tá bom. Não, e ele falou que o jogo super importante. Tipo assim, feio. Meu irmão, não sei como eu não fiquei sabendo desse jogo. Foi aqui na minha rua e eu não vi ninguém passando com a blusa do Fluminense. Foi isso. Mas é Campeonato Brasileiro, irmão. E você veio mal. Deveria servir como treino pra Libertadores, pra dia 4 aí da Glória Eterna que vocês estão querendo. Na verdade, isso que eu ia comentar, né? O Fluminense perdeu mais uma fora de casa, né? Uma campanha bem ruim. Desde o início do campeonato. Você tá sendo muito positivo. Esdrúxulo. Horrível. Agora que a gente começa a guerra? Mas... É a segunda pior campanha. Como é que é só... É esdrúxula. É horrível. E o Fluminense, tudo bem que tem, né, o jogo do dia 4 lá, que é o grande objetivo do ano. Mas o Fluminense despencou para 9º no Campeonato Brasileiro. E dos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 3 derrotas e um empate, né? Então, Matheus, preocupa essas atuações recentes do Fluminense, tirando até o da Libertadores junto, que o Inter acho que foi superior nos 2 jogos.
Preocupa pro jogo contra o Boca e o Fluminense deveria largar mesmo o brasileiro? Não. Não, peraí. Primeira pergunta, preocupa? Sim. Segunda pergunta, deveria largar o brasileiro? Não, eu não acho nem que ele largou o brasileiro. Não acho que é isso, não. É isso que me preocupa. Porque se eu tivesse convencido que eles largaram o brasileiro, os caras estão tirando o pé e vai tudo lá pro jogo do dia 4, eu estaria até mais tranquilo. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que ele tá tentando jogar e tá tendo dificuldade. É claro que é natural que, até de maneira inconsciente ali, o cara se preserve, né? Tipo, a dividida mais forte, uma arrancada, tipo, muito assustadora ali, que, tipo, ele pode se lesionar e tal, é natural. Mas não é isso que está acontecendo. O Fluminense não está deixando de vencer jogos porque ele não está se dedicando no brasileiro. Não acho, não. Eu acho que ele está deixando de vencer jogos porque ele está conseguindo jogar. Não está conseguindo fazer o jogo dele. E principalmente porque a defesa está muito ruim, né? Aí você tem, né, nessa questão da defesa, falhas individuais, mas que, na minha visão, pelo que a gente vem olhando dos últimos jogos, desde o jogo contra o Vasco, já viraram falhas coletivas. Porque é muito impossível você falar que em 5, 6 jogos você tem uma porção de erro como a gente está tendo, e que isso não tem... é simplesmente ali um momento que o jogador se desconecta, perde a concentração e faz. Não é. É um pouco disso também, porque se o cara tiver... É difícil você imaginar que o Marcelo contra o Corinthians, se ele estivesse super concentrado naquela bola, ele ia fazer o que ele fez. Mas é um resultado também dos times que aprendem a pressionar, sabem pressionar o Fluminense, e que, na minha visão, quando a gente olha para a temporada do Fluminense, os times que obtiveram mais sucesso contra o Fluminense foram os times que souberam pressionar. Então, o Flamengo veio na Copa do Brasil, pressionou muito o Fluminense não conseguiu jogar. O Internacional veio surpreendentemente no primeiro jogo da Libertadores, acho eu também, com muita ajuda do Diniz, porque ele inventou um negócio de colocar Ganso e André de volante no meio. O Internacional dominou o meio-campo do Fluminense, não deixou o Fluminense jogar. No primeiro tempo do jogo de volta, não deixou o Fluminense jogar. O Fluminense não conseguiu jogar contra o Cuiabá, tudo bem, com o time mescladão lá, reserva e tal, mas tomou 3-0. O time contra o Botafogo não conseguiu jogar. Também, na minha visão, ajudado muito, que repetiu a escalação contra o Internacional, que é uma escalação que sabidamente não dá certo no meio de campo do Fluminense. Pegou um time que é veloz em transição, era tudo que o Botafogo queria. O Botafogo foi lá e meteu 2 gols. Então, assim, eu não acho que é porque o problema do time seja tirar o pé, não. Eu acho que tem uma porcentagem disso, naturalmente, de você ficar tanto, de você se preservar um pouco. Cada atleta ali, imagina a cabeça de um Cano, de um Arias, ficar fora da final, entendeu? Só que não é isso. O time como um todo não tá conseguindo responder. Tem feito alguns primeiros tempos assim, horrorosos. Eu acho que tipo, ele melhora o time no segundo tempo quando ele faz o óbvio. Quando ele tira o cara de uma posição que ele não é tão efetivo mais hoje, que é o que eu falo sempre do Marcelo, né, que é o que eu falei com o Sérgio, a discussão que a gente teve da última linha. A última linha é basicamente jogar de lateral, né? Aí, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, o Diniz faz muito isso. Ele pega um jogador muito habilidoso, como, por exemplo, é o Marcelo, como, por exemplo, é o Ganso, etc e tal, e o que ele faz? Ele coloca o cara ali para tentar criar a jogada lá de trás, como homem da time. Bom, legal, funciona algumas vezes mesmo, mas extremamente arriscado. Quando ele toma gol assim, ele tem que ser criticado. Ele tem que ser criticado, porque o cara toma uma decisão arriscada, como é o futebol dele, como é a tática dele, como é o estilo dele de jogar futebol. O Fluminense é um time que flerta com perigo, foi esse um ano inteiro e assim chegou na final da Libertadores. Mas tá flertando excessivamente. Entendeu? Contra o Vasco, porra, gol entregue. Contra o Botafogo, gol entregue. Contra o gol entregue. Aí você pode argumentar que isso não vai acontecer no jogo da final. Bom, pode ser. Mas está acontecendo, né? E eu comento aquilo que eu vejo que está acontecendo. O time vem assim, e não acho que são erros isolados individualmente. São em função da tática do time, em função do time ser um time que corre risco, um time que joga em linha alta, um time que está sempre tentando sair com a bola jogando, e etc. Eu espero que ele enxergue isso e veja que para o jogo da final não dá para ser assim, né? Não acho que ele vai abrir mão, nem acho que ele tem que abrir mão do estilo de jogo, nada disso. Ele tem que jogar como ele jogou, que foi o que trouxe ele até aqui, mas com um pouco mais de moderação, né? Não dá para você chegar no jogo da história do clube, 15 anos que o clube não vai para a final de Libertadores, e você querer achar que também não precisa ter um ajuste mínimo, né, nesse arriscar, nessa ousadia que ele fala, nessa coragem para jogar. Então, assim, a coragem para jogar do Diniz é pro bem e pro mal. A coragem para jogar dele fez com que ele virasse o jogo contra o Internacional no Beira-Rio, né, porque ele saiu jogando a bola com o Fábio, foi lá e fez os 2 gols que virou o jogo. Tá? Mas a coragem para jogar dele, quando ele arrisca demais e quando ele entrega gols, tem que ser criticada, porque é isso, é pro bem e pro mal. O arriscar dele traz coisas boas e traz coisas ruins.
para um campeonato de pontos corridos esse ano, tá arriscando e tá se dando mal. Tá perdendo muitos jogos. E precisa entender também que existe uma diferença entre as competições. Né? Então, assim, acho que o time vem sim mal. Quando o Fluminense vinha muito mal na temporada, no começo da temporada, com muitas lesões, eu fui o primeiro a falar que não tinha muito como criticar o time, porque o time ele perdeu 4, 5 peças que eram muito importantes. Ele tinha perdido o Alexander, Felipe Melo, Keno, chegou a perder o Arias também, e isso dificulta muito. Não é o que está acontecendo hoje. O Fluminense está jogando com o time completo, cara. O time que está entrando em campo de frente no Brasileiro, né, e não está conseguindo. Então, para mim, é extremamente preocupante, sim. Agora, é claro que é um jogo único, né? Diminui um pouco essa preocupação, porque tudo pode acontecer. Os caras podem entrar inspirados e jogar como jogaram contra o River. Né? Mas é difícil ficar falando sobre isso quando você está vendo jogo a jogo contra o Vasco. O time tá mostrando um desempenho muito ruim, e o Boca é daqueles times, né, cara, que se fizer 1-0, vai catimbar, vai jogador cair toda hora e vai ser muito difícil do Fluminense jogar. Né? Sim, aí o pessoal pega nessa, pô, o time contra o Corinthians ficou nervoso. Isso é culpa de quem, cara? O cara tá lá, o cara ganha dinheiro pra caramba, o juiz tá apitando mal, cara, você tem que entubar, você tem que jogar bola e tentar virar o jogo. Aí um já perde a cabeça, o Diniz na beira fica maluco, aí não sei o quê, aí o Fluminense é um time que tem não sei quantos expulsos na temporada, né? Isso me preocupa pro jogo da final. Tá, se o juiz for ruim, se o juiz quer entrar e começar a favorecer o Boca, né? Não tô falando favorecer, roubar intencionalmente, mas favorecer nas decisões em campo. O que vai acontecer? Aí o time vai ficar nervoso, aí vai colocar a culpa na arbitragem, né? Aí o André, que é um baita jogador, mas extremamente nervoso há muito tempo, parece que ninguém fala isso pra ele. Ninguém critica o cara por isso. Entendeu? Aí Felipe Melo foi expulso, Samuel Xavier, inconsequente, maluco, contra o Internacional. Ontem já queria ser expulso de novo. Entendeu? Já reclamando do árbitro o tempo todo. Então, essas coisas, pra mim, ao meu ver, é culpa de quem tá lá, tem que pensar nisso. O treinador tem que ver isso. O treinador tem que falar. O treinador tem que cobrar, tem que exigir. E a gente vê que isso é preocupante, porque para mim o Boca vem para atrapalhar o... Se o Boca fosse um pouco mais ousado, ele tentaria fazer alguma coisa que os times vêm fazendo, pressionar o Fluminense. Não acho que ele vai fazer isso. Acho que ele vai jogar atrás mesmo, tentar colocar todo mundo atrás da linha da bola e picotar o jogo o máximo possível, o Fluminense ficar nervoso e não conseguir jogar. Mas o time precisa colocar a cabeça no lugar nesse ponto, e o time precisa melhorar e entender que não dá para entrar no jogo da história do clube só nesse papo de coragem para jogar. Tem que ter coragem para jogar, tem que ser ofensivo, tem que fazer aquilo que ele está treinado para fazer. Mas ele precisa ter um pouco mais de parcimônia para a gente não ver o Marcelo entregando a bola, o Samuel Xavier entregando a bola, sei lá, o David Braz, como foi contra o Cuiabá, e como foi contra o Botafogo, etc. Para você, Sérgio. Então, foi até que a gente estava discutindo em off lá. O meu ponto é só que o que está acontecendo agora não é inédito na temporada do Fluminense. O Fluminense, ele jogou pra cacete em jogos pontuais no ano. A gente já falou isso aqui durante várias vezes. O Fluminense jogou pra cacete contra o Flamengo no jogo da volta, mas jogou muito mal o jogo da ida da final. O Fluminense jogou pra cacete contra o River Plate, depois que o River Plate teve um jogador a menos. O Fluminense flertou para ser eliminado na fase de grupo. No Maracanã, fez um jogo péssimo contra o Sporting Cristal e quase foi eliminado. Se tomasse um gol, já era. Aí depois jogou lá contra o Arsenal de Sarandi, fez uma partida muito... Não, foi Argentino Júnior. Fez uma partida muito ruim, aí teve o goleiro dos caras expulso e tornou o jogo um pouco mais fácil. Durante muito tempo, a solução passou a ser o John Kennedy, que era um moleque que nem no banco ficava antes. E quando ficava, não entrava. Então, eu não acho que seja um problema, que é o que eu estava tentando dizer, de agora, do sistema do Fluminense de agora. Eu acho que o Fluminense continua tendo um monte de falha, o Fluminense continua tendo um monte de erro de toque de bola lá atrás, que é um tipo de jogo que até deixa o torcedor nervoso, mas para mim não é algo pontual. Para mim, sendo que o que está pegando muito agora, o que pegou no começo do ano, foram as lesões, que foram muito sequenciais, o Fluminense foi muito prejudicado durante muito tempo, principalmente porque perdeu o lado esquerdo todo, que foi o Keno, Alexander e o Marcelo, durante um bom tempo ficaram machucados. Agora, não tem lesão. Mas em contrapartida, o Cano é aquele cara que continua fazendo gol, independente do que aconteça. Mas é um Arias que caiu muito de rendimento, e quando o Fluminense estava mal, era um cara que partia sozinho, driblava 3 ou 4, conseguia achar o Cano no meio da área e fazer o gol. Então, acho que pela qualidade dos jogadores do Fluminense, eles estão bem abaixo do que podem. Se você for ver o ano do Ganso agora, é uma situação patética. Está parecendo o Ganso dos últimos 4 anos do Fluminense. Ele meio que jogou bem ano passado, começou bem esse ano, mas tá constrangedor ver o Ganso jogar.
O Nino e o Fábio mantendo bem, mas o Felipe Melo caiu muito de novo. O André fica sozinho no meio de campo do Fluminense. O Alexander voltou bizarro da lesão, voltou muito, muito mal. O Samuel Xavier deu uma caída muito grande. O Keno não faz um gol há 25 jogos, 26 jogos, se eu não me engano. Então, eu acho que é muito, muito fácil uma solução simples. Adianta o Marcelo da linha ali, que o time não vai ficar exposto. O time ficou exposto contra o Bragantino, sem o Marcelo jogar. Então, acho que tem muito mais um erro de sistema, um erro e principalmente a má fase dos jogadores que estão contribuindo para o Fluminense chegar agora perto de uma final do jogo mais importante da sua história e tá com a torcida meio ressabiada, mesmo enfrentando o Boca Juniors, que também estava muito mal no seu campeonato. E é inferior ao time do Fluminense. Mas a gente fica preocupado. Só que eu não vou, lógico que eu não tenho influência nenhuma em relação a outras pessoas e tal, mas eu não vou chegar faltando 2 jogos para o Fluminense disputar a final e aumentar essa crise, aumentar essa turbulência, sabendo que é algo que está sendo construído durante o ano todo. Não é agora porque o Diniz está na seleção e o Fluminense está mal. Não é porque o Fluminense diminuiu a sua atenção no Brasileirão e o Fluminense está mal. O Fluminense não ganha fora de casa desde contra o Cruzeiro, cara. O Alexander foi antes do Alexander. Quantas rodadas isso daí? Cara, foi no, sei lá, mano. Foi depois do jogo contra o Vasco. Não, foi depois do jogo contra o Vasco. Foi 1-0. Não, perdão. Tá falando do jogo no Mineirão. No Mineirão. Foi no primeiro turno. Então, mas isso foi em maio, se eu não me engano, isso. O Fluminense não ganha desde maio fora de casa. E aí, se eu pegar um recorte agora dos últimos jogos do Fluminense, é muito simples, cara. Seu problema tá desde maio. Sim, mas o Fluminense não ganha fora de casa. Então, o Fluminense não ganha fora de casa desde maio. Não tá ganhando em novembro, em outubro, cara. Sim, então, mas é exatamente esse ponto que eu tô falando. Pra mim, o problema se perdurou, continuou. Tá o tempo todo. Não é algo que o Fluminense tá mal agora. O Fluminense não corrigiu isso o ano todo. E em contrapartida, aí o Fluminense fez um segundo tempo perfeito contra o Corinthians. Foi na 5ª rodada, vitória do Fluminense contra o Cruzeiro no Mineirão. O Fluminense fez... E antes tinha ganhado a primeira rodada contra o América Mineiro. Foram as únicas 2 vitórias. Tanto que chegou nas quartas da Libertadores tendo que ganhar do Olímpia e não ganhava mó tempão fora de casa. Acabou ganhando. Que na Copa do Brasil ralou pro Flamengo. Mas o Fluminense, quando faz boas partidas, o Fluminense sobra muito. E é um futebol vistoso de olhar. Por isso que acaba impressionando. Mas se você for olhar o recorte do ano todo, não é um ano excelente do Fluminense. E ainda mais, o Fluminense, que a gente falou, flertou com a eliminação na Libertadores, na fase de grupo. Flertou nas oitavas. Nas quartas de final não foi... Aliás, na semifinal não foi eliminado por um milagre. Que o Valência perdeu os gols lá e o Fluminense conseguiu fazer 2 gols no final ali de forma impressionante. Mantendo as suas características. Por isso que eu acho que não vai mudar. E eu não tenho certeza se o Boca vai conseguir manter essa marcação lá no alto, que quase nenhum time consegue fazer. O Bragantino conseguiu fazer o primeiro tempo, nem tanto. Mas o segundo tempo, o Bragantino ficou lá em cima do Fluminense, mas não conseguia nem sair jogando. Entrou o Ganso, piorou o time ainda. Então, eu imagino que... Foi mais uma coisa que aconteceu no jogo contra o São Paulo, que o Fluminense teve aquele mapa de calor dentro da própria área. Sim, foi horrível, mas ali pra mim foi a pior partida do Fluminense no ano. Foi aquela partida contra o São Paulo. Possivelmente, é o pior jogo de futebol do ano. Mas aí teve essa sequência do primeiro turno ali. O Fluminense jogou muito mal contra o Corinthians. Jogou muito mal contra o Botafogo no primeiro turno. Então não é algo que está acontecendo agora. O meu ponto é esse. E aí, chegar agora, faltando 2 rodadas pro time disputar a final, eu não vou ficar aqui discutindo como é que o Fluminense está, não sei o quê, porque não. E outra. E a gente pega aqui. Eu vi hoje aqui a estatística de 2 anos que o Palmeiras ganhou a Libertadores. Os últimos 6 jogos do Palmeiras teve uma vitória nos 2 anos que ganhou a Libertadores. Então, naturalmente, já tem esse desvio de foco. Aí você pega um elenco que não é tão qualificado, você pega o jogador com medo de se machucar. Aí o Fluminense fez um primeiro tempo contra o Corinthians patético. O Corinthians podia ter feito 4-1, 5-1 ali. Aí o Fluminense volta e faz um segundo tempo muito, muito bom contra o Corinthians. Que o próprio Mano falou que o time não estava conseguindo mais sair dali de trás. O Fluminense amassou, se tivesse mais 10 minutos, fazer mais 2 gols, pelo menos. E acabou o jogo sendo empate. Mas, lógico que fica a preocupação, lógico que a gente vai ficar com o cu na mão quando, o Nino tocar pro Fábio,
na final da Libertadores, ali dentro da área, e o cara for pressionar, vai dar um medo. Mas eu não consigo imaginar que o time vai abrir mão das suas características, que foi o que levou o time até lá, que foi o que levou o Fluminense a fazer um monte de gol, pensando nisso. Pode moderar mais? Acho que até deve moderar mais. Só que a gente não imagina o Diniz abrindo mão disso, cara. É algo que está intrínseco nele. Tudo bem, eu concordo. Mas se ele perder a Libertadores, o jogo da história do Fluminense, com algum zagueiro entregando uma merda, pra mim tem que ir embora, acabou. O cara não entendeu a realidade da coisa. E não vão valorizar, não vão lembrar se tem um gol começar pelo Fábio. Vão lembrar só do Cano empurrando a bola pro gol. Eu não gol. concordo com isso não, cara. Vão sim, porque isso foi muito falado quando o Fluminense ganhou do Inter. Aí um outro foi falar, cara. Cara, olha só, é da vida que o erro ele pega mais do que o acerto. Isso é da vida, isso é do futebol. Eu concordo com você, que o Diniz muitas vezes ele não é lembrado. E eu concordo que o estilo de jogo dele, esse risco que ele assume, traz muitas coisas benéficas. Ele só é o Diniz também por causa disso. Agora, ele precisa, como treinador, como ele evoluiu em vários pontos da carreira dele, se ele não tivesse sido criticado quando ele era treinador do Vasco, quando ele foi treinador naquela primeira passagem pelo Fluminense, ele não seria o Diniz de hoje. Sim, e ele precisa começar a entender essas coisas também, cara. O time no começo do ano era bem melhor protegido o lado do Marcelo, mesmo com o Felipe Melo, porque tinha o Alexandre voando ali. Então, uma hora o Keno cobria, uma hora o Alexandre cobria e o André corria por todo mundo. Aí no último jogo contra o Botafogo, ele mudou o esquema, botou até o meio de campo mais povoado e deu errado. Aí agora ele tenta fazer uma linha de 3 segurando ali, que é o Felipe Melo, o André e o Nino, para soltar o Marcelo. Óbvio que o Marcelo sempre que... Tanto que contra o Corinthians, para mim, o Marcelo foi o pior e o melhor em campo. E foi os dois. Sim. No primeiro tempo ele foi nojento. Muito bom. E o segundo tempo, tudo que o Fluminense fez passou... Até no primeiro tempo. Tudo que o Fluminense fez passou por ele. E aí você vai... Hoje tem o Ganso que não tá jogando porra nenhuma. Mas eu não consigo imaginar o cara... que é o homem de confiança do Diniz, ele não vai chegar numa final de Libertadores, ele não vai tirar o Ganso, cara. Não vai, mas eu tentar botar o Ganso pra jogar. Só que, durante todo esse tempo, pra mim o Arias era um cara que tava voando e sustentava muito o jogo do Fluminense, o Fluminense ganhou muito jogo por causa do Arias, e agora o cara não tá mais voando, o cara tá jogando uma partida normal, de normal pra ruim. E isso faz diferença, cara. Sim, o Cano foi marcar gol. O que eu tô falando é o seguinte, o Diniz, hoje ele tem o seguinte, o Marcelo que joga muito bem no meio e ele tem um Ganso que não tá jogando nada no meio. Ele pode bancar e falar o seguinte, eu não vou entrar sem o Ganso, porque existe acho que todo mundo nutre uns 2% ali dentro do coração que fala, porra, o Ganso vai fazer alguma coisa. E ele pode nutrir isso. Só que se ele for pra final, o Fluminense perder, o Ganso não jogar nada, ele tem que ser criticado. Porque ele fez a escolha errada. Então assim, isso não é criticar o cara baseado no resultado. Estamos falando antes aqui que ele tem um jogador meio campo, que não está jogando nada, e ele tem um jogador que tem sido solução no meio de campo, que é o Marcelo. E ele pode optar por não fazer isso. Se der errado, ele tem que ser criticado. Aí você, por exemplo, levantou a questão do Palmeiras. O Palmeiras perdeu também a Libertadores. Só que, infelizmente, o Fluminense, em termos de planejamento de clube, não pode se dar esse luxo. Porque se o Fluminense ficar de fora da próxima Libertadores, cara, é um desastre. O ano foi um desastre. Sim, mas voltando ao assunto da escalação, eu acho que ele consegue manter uma escalação com o Marcelo, mesmo de lateral esquerdo, sendo mais protegido do que está sendo agora. Assim como pode foi ser, até porque pode ser que o Boca nem jogue. As melhores partidas do Fluminense, que fala que foi contra o River Plate, contra o Flamengo, o Marcelo estava na lateral esquerda. Só que ele era mais protegido do que está sendo agora. Então eu imagino que dentro do esquema você consegue ter... a culpa não é do Marcelo estar ali na lateral. Para mim não é. Para mim é que os jogadores o Fluminense não consegue hoje fazer com que o Marcelo fique protegido. Tanto que contra o Sporting Cristal na fase de grupos, o Marcelo na lateral esquerda foi o melhor do Fluminense, conseguiu criar pra cacete. E não estava exposto como é que tá agora. É porque a memória tá muito forte do lance lá contra o Vasco, que ele fez realmente uma partida defensiva muito ruim. Mas, cara, o Marcelo ele não pode dar bote no Júnior Santos, não pode dar bote no Rossi e não tem ninguém na cobertura dele. Já que está estabelecido que ele é lateral, tô falando assim, decidiu que ele é lateral, não pode o esquema deixar o cara desprotegido. E é o que aconteceu hoje em dia. O treinador não faz isso, exatamente. Então, aí eu prefiro que ele meta o cara lá no meio, sem compromisso de marcar. Entendeu? Então, beleza, se você não quer proteger o cara, põe ele lá. Porque na marcação não vai ter como, cara. Mas ele já faz isso, cara. Ele já deixa o Marcelo solto pra cacete. Isso ele já faz. Porra, é um negócio assim...
É complexo, eu entendo que não tem uma solução simples, mas eu pego mais na questão do planejamento. Tipo, tá discutindo tática aqui, mas eu tô discutindo planejamento. Para o Fluminense, é um desastre ele ficar fora da Libertadores. É um desastre, cara. O ano que vem vai ser totalmente comprometido financeiramente, ele não vai nem conseguir ter um elenco no padrão que ele tem hoje. Sendo que a gente tem um elenco com um monte de velharia que a gente vai ter que se livrar em breve. Que o Felipe Melo não dá mais. São quantos pontos do G6? Não, hoje. Primeiro, a gente já tá falando de G6, que é uma pré-Libertadores. Do G5, do G4 são 5, não são? Então, mas tá disputado. E os times que estão acima dele nessa busca estão jogando melhor. Estão jogando melhor. O Atlético Paranaense está jogando melhor. O meu ponto não é tapar o sol com a peneira de falar que o Fluminense está bem. É só de que o Fluminense não foi eliminado do Brasileirão. O Fluminense tem muita chance de ficar entre os 5 primeiros, 6 primeiros até. Se perder a final, não vai ficar. Vai pegar um time em frangalho que não vai conseguir se recuperar. Eu tenho quase nenhuma dúvida disso. Mas então, aí não faria. Mas aí não faria. Pra mim é uma temporada tudo ou nada. Se tivesse ganhado duas agora também e perder a Libertadores, o Fluminense também ia tropeçar o resto do campeonato. Mas ele teria mais pontos. Teria mais chance. Mas não seria suficiente de G4. Não seria suficiente. Aí, beleza, a gente pode discutir o se. A questão é que o Fluminense está se desenhando para ir para uma temporada tudo ou nada. E um clube pobre, quebrado igual o Fluminense que depende de colocação, ele não pode fazer uma temporada tudo ou nada. Ele deveria... Mas o Fluminense já bateu todas as metas que tem de mas as metas nem são totalmente insuficientes. Isso é pro clube não quebrar e fechar, cara. Isso é pro clube não quebrar e fechar. Mas nas contas do Fluminense, a classificação de chegar na final da Libertadores já cumpre o Fluminense ficar até em 14º do Brasileirão. Então, porque se ele chegar na próxima temporada, ele vai ter um prejuízo enorme, porque ele vai deixar de ganhar aquele dinheiro que ele estaria na Libertadores. Você não sabe como vai ser a próxima temporada. Aí você exclui a Libertadores do calendário. Se o Fluminense não pegar nada, ele exclui a Libertadores do calendário, cara. E ele não vai ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar. Enfim, São Paulo ganhou. Mas não pode ganhar agora. Mas você não faz um planejamento pro time, não é um time que você planeja pra chegar na final. Então, assim, bom, se ganhar, cara, temporada perfeita. Não tem nada pra falar. Se perder, é uma tragédia. Eu queria pelo menos que a temporada do Fluminense se desenhasse para, se ele perder a Libertadores, o que é possível. Porque o Boca é um time insuportável. Se isso acontecer, ele precisa, como clube, estar lá no ano que vem. Não tem jeito. E o que a gente tá vendo é que existem clubes ali, times que têm um material humano pior, que estão jogando mais bola. Agora, isso tudo pode mudar. É futebol, né? Mas é o que eu tô falando. Se a gente não quer comentar o resultado depois, a gente tem que falar agora. Agora, o time tá mal. Então, portanto, se ele perder na final pro Boca, não é uma surpresa. Não é uma surpresa. Porque o time já vem nessa pegada. Eu acho que tá criando uma pressão desnecessária. Porque ele vai ter que entrar nesse jogo de final como tudo ou nada. Se ele não pontuar aí nas próximas 3 rodadas, né? 3 rodadas que tem antes, né? Tudo pode mudar também. Mas ele vai pegar 2 jogos fora. Ele vai pegar o Goiás agora quarta-feira, depois ele pega 2 fora na sequência. Qual que é a lógica? A lógica é ele perder, entendeu? E aí ele vai entrar super pressionado na final. Mas a tabela já seria ingrata da mesma forma, cara. Mas pegou o líder do campeonato e agora pegou o líder do retorno. Então, a tabela é ingrata pra todo mundo, pô. A tabela é ingrata pra todo mundo. Mas a tabela que caiu agora, nas vésperas da Libertadores, isso não é pra todo mundo. É pro Fluminense só, é o único que tá na final. Então, eu até acho que ele poderia se dar o luxo de estar perdendo agora se ele tivesse feito mais pontos lá atrás. Aí ele estaria mais tranquilo agora. Se o Fluminense estivesse aí dentro do G6, estaria tranquilo. Só que o time tá perdendo posição rodada a rodada. Isso é preocupante. Achei que seria mais caloroso esse debate aí, né? Mais polêmico? Muito... Não tem tanta polêmica. Assim, a questão é realmente... Eu acho que tinha que colocar mais torcedor do Fluminense. Eu acho que o que precisa ficar claro é o seguinte: se o Fluminense perder essa final, a temporada foi uma merda. Uma merda, infelizmente. Foi um desastre. Agora, enfim, se ele se mantiver fora do G4. E a gente já sabe que, cara, a história de G6 é complicado pra caramba. Você pega uma merda lá pra jogar na altitude, pra entrar na cabeça da Libertadores, é difícil pra cacete. Então, é isso. A gente tá se desenhando pra isso, pra uma temporada tudo ou nada. Acho que pra um clube que quer se consolidar, é complicado fazer isso. Mas é o que tá se desenhando, entendeu? É isso. Henrique, temos atualização do nosso ranking? Temos atualização e junto com a atualização temos um novo líder. Sem mais delongas, a gente teve um total de, até o momento, 670 palpites para 76 acertos. Cerca de 11% de aproveitamento. E em primeiro colocado, assumindo pela primeira vez desde que começamos o ranking, Sérgio Júnior com 530 pontos.
Ele foi o destaque da nossa última rodada também. É o urso polar, pô. A tropa do urso polar. Porra, destruiu, filho. Com 530 pontos. Seguido pelo agora segundo colocado, Cidade, com 510 pontos. Isso é um sinal? 20 pontos depois. Inacreditável. É um sinal de botafoguense carregando no finalzinho assim? É um sinal? Alguma coisa assim? Eita, polêmica, hein? Polêmica. Em terceiro lugar, na turma que não faz nada pra ninguém. Esse que vos fala, com 490 pontos. Eu já fui nessa parte aí também. Exato. Tu passou o Marcelo? E o Marcelo assumiu, já que o Natan não tá mais palpitando, né? Marcelo assume a lanterna porque resolveu ser clubista e vem errando placar atrás de placar, com apenas 475 pontos. Mas sabe qual foi o erro deles? Eles botaram um palpite para favorecer o Botafogo. Eles botaram o Botafogo ganhando, Flamengo empatando ou perdendo e o Fluminense tirando um ponto do Bragantino. Exato. Isso seria bom pro Botafogo. Pode olhar. Tanto Cidade quanto o Marcelo colocaram empate do Bragantino. Sabe nada. E vitória do Botafogo. Calma, que ainda tem 10 rodadas, dá pra recuperar tranquilamente aí. Indo para os jogos, então, temos quarta-feira, Fluminense e Goiás no Raulino de Oliveira. Puta que pariu, essa merda desse estádio não existe. Porra, lá vamos nós jogar nesse pasto, puta que pariu. Vai ser um joguinho duro de assistir, hein? Por que esse jogo é no Raulino, hein? Já entrega... Maracanã tá fechado. Mais uma coisa que eu acho ridículo também. E esse jogo será 2-0 Fluminense. Henrique, pra você. Cara, acho que vai ser a reabilitação do Fluminense também. Então eu vou junto contigo, cara. Mentira, não vou não. 2-1 Fluminense. Sérgio? Eu não acho que seja reabilitação. Acho que vai ganhar esse e depois vai perder o próximo. Vai ser exatamente só você. Mas... eu ia botar igual o seu, mas não vou ficar roubando pra ficar... Já que você palpitou antes. Mas eu acredito que o Fluminense ganhe por 1-0. Matheus? Eu acredito que ele ganhe também esse jogo. Pô, se não ganhar esse jogo, não tem como. Jogar do Goiás. Sei lá, bota aí 2-0. Depois ele vai perder para Atlético Mineiro e Bahia. Mas tendo ganhado a Libertadores, tá bom. O problema é se Bahia não, cara. Não, é só o Galo, não é? Que é antes? Não, Galo e Bahia. Porque o jogo contra o Bahia é no dia 31/10. Na terça-feira, lá na Fonte Nova. Esse aí é time júnior do Fluminense, que vai entrar em campo. Não, esse aí tudo bem. Meu desespero, né? Esse é aquele que nem o Diniz viaja. O Diniz vai ficar... Cara, eu diria até que se o Fluminense pudesse, até o jogo contra o Atlético Mineiro já poderia botar reserva. Mesclar. Esses dois jogos antes aí, porque os dois jogos são colados, cara. Ainda mais naquele gramado lá da Arena MRV lá, todo fodido. Então, é um jogo sábado e um jogo terça, cara. Então, assim, o ideal seria poupar nessa semana toda aí. Ele não vai poder fazer isso agora porque ele tá muito pau. E seguindo aqui, teremos nas Laranjeiras, hein? Grêmio e Flamengo na quarta-feira, lá na Arena do Grêmio. Grêmio em crise. O Grêmio tá muito mal. Felizmente, esse jogo vai ser 2-1 pro Malvado. Pô, terceira vitória do Tite? Seguida? Tô indo. Grêmio tá Quanto Cidade? Tô usando a Quanto reversa. Cidade? 2-1 Malvado. Sérgio? Pior que eu também acho que vai ganhar. Cara, o Malvado ganha mesmo. 2-0 Malvado. Infelizmente, o Malvado ganha. Henrique? 1-0 Malvado. Matheus? 2-2. Vai dar empate esse jogo. Espero que você esteja certo. E para fechar, teremos o Gigante da Colina contra o Inter em São Januário. Agora o Inter já tá meio de férias, né? Agora... Quase. Não sei também, porque o Cudê tá meio em... Tipo assim, o cara não... Ainda não tá, porque ele tá
não livrou do rebaixamento e ainda mira ali, tenta mirar uma vaguinha ali em cima. Se ganha esse jogo, dá um gás, né? Dá um gás. E, cara, se o Kudê for muito mal, acho que o trabalho dele vai ser reavaliado. Então o cara deve estar querendo... Mas o Vasco... E, pô, meteram 7 aí, cara. Gols, pô. Vasco não, gastaram tudo. Gastaram tudo, cara. Infelizmente, o Vasco vai ganhar mesmo. Eu vou de 1-1 nesse jogo aí. Pô, olha, eu ia de 1-1, cara. Me pergunta primeiro. Você pode ir de 1-1 também. Matheus. Não, te falar, vou confiar. Eu primeiro? Vamos lá, então. Cara, 0-0. Caralho. 0-0. Vai ter um gol do Alan Patrick, vai ter um gol do Vergete. Isso é claro. Mas 2-1 Vasco. Eu só fui no 0-0 porque eu não queria concordar mesmo no... É mais provável 1-1, né? 0-0. Tem muita cara de 1-1. Com o dele, também é difícil o time dele não fazer nenhum gol. Tomar. Henrique? 1-0 Gigante da Colina. E a gente sai da zona de rebaixamento pra nunca mais voltar, se Deus quiser. Amém. Esse ano, né? Um passo de cada vez, cara. Bom, é isso, né? O Botafogo não vai jogar, né? Botafogo tá adiado. Tá na baia. Não, cara, você tinha que começar a incluir palpite do Red Bull, cara. O Bragantino, cara. Pra deixar o negócio mais animado aqui. O Bragantino vai ganhar ou vai perder do Mas o Bragantino também... o Bragantino joga contra o Atlético, né? Em casa. A bicha é de... O Bragantino vai ganhar de 1-0 isso aqui. Pô, eu diria que vai empatar, tá? Tá vendo? Pô... Se vez que alguém nesse campeonato era pra ganhar e encostar, não ganhou, pô. Já perdi a esperança, já. Tem muita cara de jogo de muitos gols. Todo mundo aqui sabe muito do chegou um momento do Fluminense e Bragantino que parecia aqueles peladão de jogo tudo aberto. O Bragantino corria, chegava na zaga do Fluminense. O Fluminense corria, chegava na zaga do Bragantino. Mas são os dois times que mais jogam assim, marcando alto. Agora, o time do Filipão, a única vez que eu vi esse time ter muito gol no jogo do Filipão foi 7-1, que ele tomou em 2014 para a Alemanha. É difícil o time do Filipão fazer muito gol. Bom, é isso, então ficamos por aqui, né? E veremos semana que vem fazendo a prévia da final do Fluzudo. Da possível glória eterna que os tricolores só pensam. É isso. Vamos aqui deixar a ideia de que Fluminense sendo campeão vai ter um programa dos tricolores aqui. E Fluminense perdendo, eu nem apareço. Vai ser o âncora e vocês de camisa azul aí. Pode chamar quem vocês quiserem. Mas eu chamo um argentino. Eu não vou aparecer. Mas ganhando, eu quero aqui deixar Couto, Xodó, Marone, Pedrinho. Só o malucão aí vai ser Gugu tricolor, pancado lá com fogos em casa. É só o maluco. Vai ser TDD edição especial Fluminense. TDD edição especial Fluminense. Pode ser. É bom que eu nem apareço aqui também, não quero ficar falando de Fluminense. É isso que eu ia falar. O problema é que a gente é burro, né? A gente não consegue gravar sem você. Então tu tem que ser o âncora aí pra conseguir administrar a gente. Eu posso voltar meus tempos de editor nesse dia. Eu deixo gravando e vou embora. Tu bota ali e sai, não quero mais falar com vocês. Quando tiver acabando, vocês me avisam, eu volto. Então é isso. Valeu, gente. Até semana que vem. Deixa o like, pelo amor de Deus. Paz em Campo Grande.